Olá, vocês estão no Audiolivros Eu Conto, com a leitura do livro De Amor e Amizade de Clarice Lispector. Crônicas de hoje: A Favor do Medo, Uma Revolta, A Descoberta do Mundo. A Favor do Medo. Estou certa de que através da Idade da Pedra fui exatamente maltratada pelo amor de algum homem. Data desse tempo um certo pavor que é secreto. Ora, em noite cálida estava eu, sentada a conversar polidamente com um homem cavalheiro que era civilizado, de terno escuro e unhas corretas. Estava eu, como diria Sérgio Porto, posta em sossego e comendo umas goiabinhas. Eis senão quando diz o homem: vamos dar um passeio? Não, vou dizer a verdade crua. O que ele disse foi: vamos dar um passeíto. Por que passeíto jamais tive tempo de saber, pois que imediatamente, da altura de milhares de séculos, rolou em fragor a primeira pedra de uma avalanche, meu coração. Quem já me levou na idade da pedra para um passeíto, do qual nunca mais voltei, porque lá morando fiquei. Não sei que elemento de terror existirá na delicadeza monstruosa da palavra passeíto. Rolando o primeiro coração, engolida atrozmente a goiabinha, estava eu ridiculamente assustada diante de um improvável perigo. Improvável, digo hoje, muito assegurada que estou pelos brandos costumes, pela polícia áspera e por mim mesmo fugida, que nem a mais mimética das enguias. Bem, queria saber o que eu outrora diria na idade da pedra, quando me sacudiam com as macacas da minha frondosa árvore. Que nostalgia! Preciso passar uns tempos no campo. Engolida, pois, a minha goiabinha, empalideci sem que a cor civilizadamente me abonasse o rosto. O medo era vertical, demais no tempo para deixar vestígios na superfície. Aliás, não era medo. Aliás, era o terror. Aliás, era a queda de todo o meu futuro. O homem, este meu igual, que me tem assassinado por amor, e a isso se chama de amar. E é. Passeíto? Assim também diziam para Chapeuzinho Vermelho, que esta só mais tarde cuidou de se cuidar. Vou é me cautelar, por via das dúvidas, debaixo das folhas. Lhe hei de morar. De onde me vinha esta toada? Não sei, mas boca de povo em Pernambuco não erra. Que me desculpe o homem que talvez se reconheça neste relato de um medo, mas nem tenha dúvida de que o problema era meu, como se diz. Não tenha dúvida de que deveria tomar o convite pelo que ele, na verdade, devia ser, igual a ter me mandado antes rosa, uma gentileza. A noite estava tépida. Ele tinha carro, a porta, e nem tenha dúvida de que na simplória divisão a que os séculos me obrigaram entre o bem e o mal, sei que ele era homem, bom, caverna direita, só 5 mulheres, não bate nessa nenhuma, todas contentes, e por favor me entenda, apelo para o seu bom humor. Sei que o homem de fronteira, como ele, usa com simplicidade a palavra passeíto, o que para mim, no entanto, teve a terrível ameaça de uma doçura. Agradeço-lhe exatamente essa palavra, que por ser nova para mim, veio me dar o bom escândalo.
Expliquei ao homem que não podia dar o passeíto. Fina que sou, séculos adestraram-me e hoje sou uma fina entre as finas, mesmo como no caso, sem necessitar, pois, via das dúvidas, debaixo das folhas hei de morar. O homem que não insistiu, se bem que não me pareça por dizer como verdade que ele se agradou. Defrontamo-nos por menos de um átimo de segundo. Com o decorrer dos milênios, eu e o homem fomos nos compreendendo cada vez melhor. E hoje, menos de um átimo de segundo nos chega. Defrontamo-nos e o não. Apesar de balbuciado, ecoou escandalosamente contra as paredes de uma caverna que sempre favorecem mais as vontades do homem. Depois que o homem imediatamente se retirou, eis que, salvaguardada e ainda assustada por um triz, um passeíto onde eu talvez perdesse a vida, hoje em dia sempre se perde a vida à toa. Retirando-se o homem, percebi, então, que estava toda alegre, toda vivificada. Oh, não! Não por causa do convite ao passeio. Nós todas temos sido durante milênios continuamente convidadas a passeios. Estamos habituadas e contentes, raramente açoitadas. Estava alegre e revolucionada, mas era pelo medo, pois sou a favor do medo. Então, certos medos, aqueles não mesquinhos e que têm raiz de raça inextirpável, têm me dado a minha mais incompreensível realidade, a ilogicidade de meus medos. Me tem encantado, dá-me uma aura que até me encabula. Mal consigo esconder, sob a sorridente modéstia, meu grande poder de cair em medos. Mas no caso deste medo particular, pergunto-me de novo o que me terá acontecido na Idade da Pedra. Algo natural não foi, ou eu não teria conservado até hoje esse olhar de lado e não teria me tornado delicadamente invisível, assumindo sonsa a cor das sombras e dos verdes, andando sempre do lado de dentro das calçadas e com um falso andar seco. Algo natural não terá sido, posto que sendo eu, por força e sem escolha, uma natural, o natural não teria me assustado. Ou já então, na própria idade das cavernas, que ainda hoje é meu mais secreto lar, ou já então eu fiz uma neurose sobre o natural de um passeíto. Mas ter um coração de esguelha é que está certo. É faro, direção de ventos, sabedoria, esperteza de instinto, experiência de mortes, adivinhação em lagos, desadaptação inquietantemente feliz, pois descubro que ser desadaptada é a minha fonte. Pois bem, se sabe que vai chover muito quando os mosquitos anunciam. E cortar minha cabeleira em lua nova, dar-lhe de novo as forças, dizer um nome que não uso traz atraso e muita desgraça, amarrar o diabo com linha vermelha no pé do móvel, tem pelo menos amarrado os meus demônios. E sei, com o meu coração, que por nunca ter ousado expor-se no centro e há séculos mantém-se em sombra à esquerda, bem sei que o homem é um ser tão estranho a si mesmo que só por ser inocente é natural, indireto, mesmo que os fatos me desmintam diretamente. Passeíto da morte certa.
e a cara espantada fica de olho vidrado, olhando para a lua cheia de si. Uma revolta. Quando o amor é grande demais, torna-se inútil, já não é mais aplicável, e nem a pessoa amada tem a capacidade de receber tanto. Fico perplexa, como uma criança, ao notar que mesmo no amor tem-se que ter bom senso e medida. Ah, a vida dos sentimentos é extremamente burguesa. A descoberta do mundo. O que eu quero contar é tão delicado quanto a própria vida, e eu queria poder usar a delicadeza que também tenho em mim ao lado da grossura de camponesa, que é o que me salva. Quando criança e depois adolescente, fui precoce em muitas coisas, em sentir um ambiente, por exemplo, em aprender a atmosfera íntima de uma pessoa. Por outro lado, longe de precoce, estava em incrível atraso em relação a outras coisas importantes. Continuo, aliás, atrasada em muitos terrenos. Nada posso fazer. Parece que há em mim um lado infantil que não cresce jamais. Até mais que 13 anos, por exemplo, eu estava em atraso. Quanto ao que os americanos chamam de fatos da vida, essa expressão se refere à relação profunda de amor entre um homem e uma mulher de qual nascem os filhos. Ou será que eu adivinhava, mas turvava minha possibilidade de lucidez, para poder, sem me escandalizar comigo mesma, continuar em inocência e me enfeitar para os meninos. Enfeitar-me aos 11 anos de idade consistia em lavar o rosto tantas vezes até que a pele esticada brilhasse. E eu me sentia pronta então. Seria minha ignorância um modo sonso e inconsciente de me manter ingênua para poder continuar sem culpa a pensar nos meninos? Acredito que sim, porque eu sempre soube de coisas que nem eu mesma sei que sei. As minhas colegas de ginásio sabiam de tudo, inclusive contavam anedotas a respeito, e eu não entendia, mas fingia compreender para que elas não me desprezassem e a minha ignorância. Enquanto isso, sem saber da realidade, continuava por puro instinto a flertar com os meninos que me agradavam, a pensar neles. Meu instinto precedera a minha inteligência. Até que um dia, já passados 13 anos, como só então eu me sentisse madura para receber alguma realidade que me chocasse, contei a uma amiga íntima o meu segredo, que eu era ignorante e fingia de sabida. Ela mal acreditou. Tão bem eu havia antes fingido, mas terminou sentindo minha sinceridade e ela própria encarregou-se ali mesmo, na esquina, de me esclarecer o mistério da vida. Só que também ela era uma menina e não soube falar de modo que não ferisse a minha sensibilidade então. Fiquei paralisada, olhando para ela, misturando perplexidade, terror, indignação, inocência, mortalmente ferida. Mentalmente eu gaguejava, mas por quê? Mas para quê? O choque foi tão grande e por uns meses traumatizante, que ali mesmo na esquina jurei alto que nunca iria me casar. Embora, meses depois, esquecesse o juramento e continuasse com meus pequenos namoros.
Depois, com o decorrer de mais tempo, em vez de me sentir escandalizada pelo modo de como uma mulher e um homem se unem, passei a achar esse modo de uma grande perfeição e também de grande delicadeza. Já então, eu me transformara numa mocinha alta, pensativa, rebelde, tudo misturado, há bastante selvageria e muita timidez. Antes de me reconciliar com o processo da vida, no entanto, sofri muito, o que poderia ter sido evitado se um adulto responsável se tivesse encarregado de me contar como era o amor. Esse adulto saberia lidar com uma alma infantil sem martirizá-la com a surpresa, sem obrigá-la a ter toda sozinha que se refazer para de novo aceitar a vida e seus mistérios. Porque o mais surpreendente é que, mesmo depois de saber de tudo, o mistério continuou intacto. Embora eu saiba que de uma planta brota uma flor, continuo surpreendida com os caminhos secretos da natureza. E, se continuo surpreendida com os caminhos secretos da natureza, e se continuo até hoje com pudor, não é porque ache vergonhoso, é por pudor, apenas feminino, pois juro que a vida é bonita. E, fim. A leitura fica por aqui. Se inscreva, curte e compartilha.